Becky? Tem uma pergunta que diz: a Berkshire detém mais de 300 bilhões em caixa e investimentos de curto prazo, representando cerca de 27% do total de ativos. Um número historicamente alto, comparado à média de 13% nos últimos 25 anos. Isso também fez com que a Berkshire passasse a deter quase 5% de todo o mercado de treasuries. A decisão de acumular caixa é principalmente uma estratégia para reduzir riscos em resposta às altas avaliações do mercado? Ou também é um esforço deliberado para preparar o balanço da Berkshire para uma transição de liderança mais tranquila, dando a Greg Abel o máximo de flexibilidade e uma folha limpa para decisões futuras de alocação de capital. E vou acrescentar uma linha de outro acionista que pergunta: você está animado com a possibilidade de surgirem algumas grandes oportunidades? Bem, eu não faria nada tão nobre quanto evitar investir só para que o Greg se saísse bem depois. Se ele tiver alguma vantagem quando eu sair, vou ficar ressentido. A quantidade de caixa que temos é... Chegamos bem perto de gastar 10 bilhões há pouco tempo, por exemplo. Mas gastaríamos 100 bilhões. Essas decisões não são difíceis de tomar. Quando algo é oferecido e faz sentido para nós, que entendemos, que oferece bom valor e onde não nos preocupamos em perder, nós agimos. O único problema no ramo de investimentos é que as oportunidades não aparecem de forma ordenada. E nunca vão aparecer. Não é como se, todos os dias, o histórico geral fosse sensacional. Isso não é um produto previsível. Eu tive 200 dias de negociação por ano ao longo de 80 anos. Foram 16 mil dias de negociação. Seria ótimo se todo dia você tivesse 4 oportunidades igualmente atrativas. Se eu estivesse operando um jogo de apostas, eu saberia que, todo dia, minha margem de lucro seria de 40% do que fosse movimentado. A única coisa que variaria seria o volume apostado. Mas esse não é o tipo de negócio que operamos. Estamos em um negócio extremamente oportunista. E o Charlie sempre achou que eu fazia coisas demais. Ele acreditava que, se fizéssemos cerca de 5 boas operações ao longo da vida, teríamos um resultado melhor do que fazendo 50. E que nunca nos concentramos o suficiente. Então, se temos agora 335 bilhões em títulos da dívida emitidos pelo governo dos Estados Unidos, preferiríamos ter condições de mercado em que ficássemos com, digamos, apenas 50 bilhões. Mas esse não é o jeito que esse negócio funciona. Ganhamos muito dinheiro ao não querer estar sempre 100% investidos. E, na verdade, não achamos errado que investidores passivos façam apenas alguns investimentos simples e fiquem com eles por toda a vida. Mas nós decidimos estar nesse negócio. Então, achamos que podemos fazer um pouco melhor, agindo de forma bastante irregular. Mas se alguém dissesse que eu preciso investir, por exemplo, 50 bilhões por ano, sendo que temos cerca de 40 bilhões entrando todo ano e um total de 335 bilhões em caixa, até reduzir esse valor para 50 bilhões,
Isso seria uma das coisas mais estúpidas que eu poderia fazer. Down to 50 billion. That would be the dumbest thing in the world to invest in that. Oportunidades extraordinárias aparecem muito raramente. Very occasionally. The long-term trend is up. A tendência de longo prazo é de alta, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Eu, com certeza, não sei. He doesn't know Greg não sabe. what the market is going to do tomorrow. Ninguém sabe o que o mercado vai fazer amanhã, na próxima semana ou no próximo mês. Ninguém sabe o que os negócios vão fazer nesse mesmo período. Mas todo mundo passa o tempo todo falando sobre isso, porque é fácil falar disso. Mas isso não tem nenhum valor. I've never found it. Nunca encontrei alguém cuja opinião sobre esse assunto eu quisesse ouvir. On the other hand, Por outro lado, achei tesouros folheando coisas como aquele enorme livro japonês que já nem consigo mais ler. that's a treasure hunt. And every now and then you E de vez em quando você encontra algo. occasionally, very occasionally, but it'll happen Ocasionalmente, muito ocasionalmente. Mas vai acontecer de novo. Eu não sei quando. next week. Pode ser semana que vem. Pode ser daqui a 5 anos. Mas não vai demorar 50 anos. Be bombarded with Seremos bombardeados por oportunidades que nos farão ficar felizes por termos o caixa em mãos. Seria muito mais divertido se isso acontecesse amanhã. Mas é muito improvável que aconteça amanhã. Muito, muito improvável. but it's not unlikely to happen in 5 years. Mas não é improvável que aconteça em 5 anos. E com o tempo a probabilidade vai aumentando. I mean, if you're É como a morte. the chance Se você tem 10 anos, a chance de morrer no dia seguinte é pequena. Mas se você tiver 115 anos, é quase certeza. particularly if you're a male. No, Especialmente se for homem. Todos os recordes de longevidade são de mulheres. Tentei convencer o Charlie a mudar de sexo para ver se funcionava. test out whether he did pretty Mesmo assim, ele se saiu bem para um homem. okay. Station. You have to understand accounting is the language of it. Você tem que entender de contabilidade. É a linguagem dos negócios.